Olá, meu querido e amado irmão em Cristo Jesus, bem-vindo a mais um culto da Congregação Evangélica Luterana Bom Jesus de Sorriso. Eu sou o pastor Fabiano Miller e é um privilégio ter você conosco para mais este momento de culto em honra, louvor e adoração ao nosso Deus. Que Deus guarde, guie e abençoe a cada um de nós para atingirmos a maioridade cristã. Que Deus assim nos acompanhe. Amém. Nós iniciamos este nosso momento de culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Estimado irmão em Cristo Jesus, nós somos convidados pelo nosso Senhor a confessarmos a Ele os nossos pecados. E neste momento, diante do altar de Deus, juntamente contigo que está acompanhando o nosso culto, eu quero convidar para que a gente possa voltar os nossos corações ao Senhor e confessar o quanto pecadores nós somos e o quanto carecemos da graça e do perdão que o nosso Senhor Jesus Cristo tem a nos oferecer. Neste momento, nós então oramos a Deus para confessar os nossos pecados. Gracioso e bom Senhor, nós agora neste momento queremos nos achegar a Ti e reconhecer o nosso pecado, reconhecer que nós somos falhos, reconhecer que nós não conseguimos de forma alguma fazer de acordo com o Teu santo querer. Nós erramos constantemente contra a vontade do Pai e merecemos nada mais do que a condenação eterna. Mas nós também confiamos em Ti, ó Cristo, Senhor e Salvador. Confiamos na Tua obra em nosso favor. E nesta confiança, nós nos achegamos agora ao Pai Celeste pedindo perdão de todos os pecados que nós cometemos, confiantes de que Teu Espírito Santo irá transformar a nossa vida para vivermos a vida de santidade para a qual o Senhor conquistou a nós com Sua obra redentora de morte e ressurreição. Guarde-nos nessa santidade e mantém-nos na nova vida que Cristo trouxe para nós. É por Ti, Senhor e Salvador, que nós confessamos o nosso pecado e pedimos o Teu auxílio. Amém. Assim, meu querido e amado irmão, nessa certeza de que Deus escuta o nosso pedido e que Deus olha com amor para nós pecadores, nós queremos, através de Cristo Jesus, também ter a certeza de que Deus transfere este amor a nós por meio da absolvição do pecado. E eu, como ministro da palavra, eu tenho o privilégio de dizer que os pecados estão todos perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A quem em seu coração verdadeiramente arrependido está, tenha certeza de que este perdão vem da parte de Deus para o seu viver. Que Deus assim te abençoe. Amém. A leitura do Salmo para o nosso culto está no Salmo de número 66, do versículo 1 até o versículo 6, onde o texto bíblico diz assim: Que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria, cantem hinos de louvor a Ele, ofereçam a Ele louvores gloriosos. Digam isto a Deus: como são espantosas as coisas que fazes! O teu poder é tão grande que os teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de ti.
O mundo inteiro te adora e canta louvores a ti. Todos cantam hinos em tua honra. Venham e vejam o que Deus tem feito. Vejam com espanto as coisas que Ele tem feito em favor das pessoas. Ele mudou o mar em terra seca e os nossos antepassados atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos com o que Ele fez. Até aqui a leitura do Salmo, palavras do nosso Senhor. Amém. A leitura para a mensagem do nosso culto de hoje está em Gálatas, no capítulo 6, do versículo 1 a 10 e depois do 14 ao 18, onde o texto do apóstolo Paulo nos diz assim: Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir, mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com os dos outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, deste terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Mas eu me orgulharei somente da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não, o importante é que ele seja uma nova pessoa. E para todos os que seguem essa regra na sua vida, que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Deus. Para terminar, que mais ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas no meu corpo mostram que sou escravo de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, meus irmãos. Amém. Até aqui a leitura da Epístola, palavra do nosso Senhor. Amém. Nós vamos agora confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Olhe para o caminho, a verdade e a vida, e
Em nome de Cristo Jesus, aquele que nos dá a maioridade cristã. Amém. Meus amados irmãos, na última semana, o texto bíblico de Gálatas falou sobre liberdade com compromisso. O apóstolo Paulo ele nos mostra como é importante sabermos usar de forma correta a liberdade que foi alcançada por Cristo Jesus para cada um de nós na cruz do Calvário. E na continuidade do texto de Gálatas, Paulo agora então nos mostra as responsabilidades que nós assumimos como cristãos. Em nossa vida terrena, dizemos que a partir de determinada idade nós temos responsabilidades. Nós respondemos pelos nossos próprios atos. Aos 16 anos, nós temos a oportunidade de definir os nossos governantes. Aos 17, nós podemos nos alistar nas Forças Armadas. Aos 18 anos, nós podemos tirar a habilitação para dirigir. E Jesus Cristo, ele também nos garante uma maioridade cristã. E esta bênção, ela não tem uma idade fixa para acontecer. Ela começa no dia em que o Espírito Santo age em nossos corações, nos trazendo a fé e todos os benefícios em sermos chamados filhos de Deus. Mas juntamente aos direitos, vêm também os deveres. E Paulo, agora ele nos mostra as responsabilidades então que nós assumimos por meio da nossa fé. Essa responsabilidade cristã nos é dada para, por meio dela, cumprirmos com o propósito para o qual nós estamos aqui neste mundo. Levar o amor de Cristo para todos. Tanto que Paulo começa diretamente falando que é nossa responsabilidade demonstrar este amor, mesmo quando não temos vontade de fazer isto. No versículo 1 ele deixa muito claro: errar é humano. Não julgue o próximo pelo erro, porque tu também pode ser tentado a cair no mesmo erro que você está julgando. Lembre-se de que tu, como qualquer outro cristão, és um ser espiritual, que tu és um dos que vivem e andam no Espírito de Deus e apresentam os frutos do Espírito, daquela listinha que nós vimos na última semana em Gálatas 5, do versículo 22 e 23. Nós precisamos agir como irmãos na fé, irmãos que têm responsabilidades para com o seu outro irmão. O relacionamento correto que deve haver entre os cristãos é descrito pelo apóstolo: um levar o fardo do outro e assim cumprir corretamente a lei de Cristo. Os cristãos eles têm cruzes a carregar. As mais diversas tentações ao pecado, as faltas morais, as fraquezas humanas, tudo isso vão pesando nessa cruz que cada um de nós carrega. E ao nosso irmão que está sofrendo com o peso do seu pecado, nós precisamos ajudá-lo a carregar também a cruz que ele está carregando. E é assim que os cristãos acabam ajudando um ao outro neste mundo pecaminoso. É assim que ajudam um ao outro para superar as transgressões com que lutam diariamente. A luta da carne contra o espírito, essa é a grande batalha. E é assim que nós cumprimos a lei de Cristo corretamente. A lei de Cristo é a lei do amor. Cristo, quando nos redimiu, nos renovou e nos tornou sua igreja. Não nos deu qualquer lei a não ser que devemos amar um ao outro. E o cristão agora precisa estender este amor de Deus por meio das suas ações e não olhar com desdém para o irmão que tropeça ou então, por isto, achar-se melhor do que ele. O cristão ele precisa ir ao socorro do irmão que caiu. Quantas e quantas vezes nós já vimos ações dos nossos irmãos na fé que se consideram superiores aos irmãos que erram? Isso é motivo para ficarmos de cara emburrada, virarmos as costas para eles? Não, é lógico que não. Mas é exatamente o contrário. Precisamos ver que eles estão errados e com a brandura que Paulo pede, precisamos mostrar o amor de Deus para estes irmãos. E sobre este tipo de postura de autoexaltação, o Martinho Lutero ele nos diz que prove do seu próprio trabalho. O que significa isto? Que ele não se preocupe com a obra do outro, que ele não tente descobrir quanto mal é o outro, mas ele tem que descobrir o quão bom ele próprio é e que se empenhe para ser aprovado nas boas obras da sua própria pessoa. Essas pessoas agem como se precisasse ser por Deus considerado bom, porque é melhor do que essa pessoa má que faz essas coisas erradas. Lutero continua dizendo: tolo, a tua obra não vai te tornar melhor por meio da malvadeza do seu irmão. Por isso, você vive assim, age assim. Prove na tua boa obra o quanto tu pode te gabar de ti mesmo e da tua própria consciência.
O motivo do apóstolo Paulo nos alertar sobre a nossa maioridade cristã no texto de Gálatas é porque nós vamos ser responsabilizados pelas nossas atitudes quando o juízo final finalmente chegar. É muito fácil trocarmos a liberdade cristã que nós temos por uma libertinagem sem compromisso. Abusar da graça de Deus, afinal de contas, Deus perdoa, não é assim que nós aprendemos? Mas veja bem o que diz o versículo 7. De Deus não se zomba. Quando nós barateamos a graça do amor e do perdão de Deus em Jesus, nós estamos rindo, caçoando do nosso Deus. É quase como se disséssemos, meu Deus é um Deus bobo, pois eu faço tudo o que eu quero e no fim é só eu me arrepender que eu tenho perdão. E este, infelizmente, é um engano que muitos e muitos cristãos cometem. Aquilo que nós plantamos aqui na nossa jornada terrena será o que nós vamos colher ao final de tudo. E esta é a afirmação que Paulo nos deixa no versículo 8. Aquele que semeia da carne só colherá a destruição. Mas aquele que semeia do Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Esforços sem medidas deveriam ser tomados da nossa parte com relação a essa nossa responsabilidade cristã para com o nosso bom Deus. Nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Os espíritas são pessoas que leem muito este versículo, mas o engano dos espíritas está em ver neste versículo apenas um ato de caridade, onde se terá a oportunidade de ajudar o próximo quando ele estiver num momento delicado. O texto não fala somente disso, fala muito mais. O bem ao qual o apóstolo Paulo está se referindo no texto diz respeito a toda a vida do cristão. Ele fala do amor do cristão para com seu Deus, mas fala também do amor do cristão ao seu próximo. E em todas as coisas, não apenas em determinados momentos e situações, devemos amar o próximo. E no realizar de nossas tarefas, no cuidar da nossa vida, da nossa saúde, do nosso lazer, tudo isso também é fazer o bem, mesmo que não seja para outro. Cuidar de nós mesmos é também uma responsabilidade que nós precisamos cumprir de acordo com a vontade de Deus. Mas cuidado para que também o cuidado próprio não se torne egoísmo e que fazer o bem seja algo voltado apenas para o seu próprio umbigo, como nós falamos numa mensagem há algumas semanas atrás. Nós precisamos olhar para o nosso próximo e se cansarmos disso, aí a batalha vai estar perdida, ou seja, nós podemos até alcançar uma maioridade, mas ela não vai ser aproveitada. E enquanto nós tivermos tempo e oportunidades, Paulo nos conclama a fazermos o bem a todas as pessoas, mas principalmente àqueles que são da família da fé. E agora é o tempo que nós temos e a oportunidade que nós temos para semear os nossos atos de bondade e de amor para com os nossos irmãos na fé. Nós não sabemos quando o dia do juízo final vai chegar, mas com certeza o que levaremos até lá serão a bondade e o amor de Deus que temos em nosso coração, para que nós também tenhamos atos de bondade e de amor para com o nosso próximo, para quando esse dia chegar. Nós devemos praticar sim os atos de amor para com os nossos irmãos, devemos ajudá-los. Não importa se o seu problema é corporal ou espiritual, nós temos que estar lá. E Paulo, ele nos mostra que neste caso, o nosso próximo é cada uma das pessoas que está perto de nós e precisa de auxílio. Nós olhamos primeiro para os irmãos da fé, mas não interessa se são luteranos ou não, se são amigos ou desconhecidos. Nós temos que observar somente uma única distinção. Nós devemos conceder a preferência àqueles que são próximos a nós. Isso não é uma discriminação, mas é um pedido do nosso Deus para que olhemos primeiro para aqueles que são da nossa família da fé, para então levarmos Cristo para todos. Nossos irmãos que estão unidos com nós pelos laços da comunhão da fé é que devem ser os primeiros alvos da nossa ação. Por isso, nós vamos atender antes de tudo as carências e necessidades daqueles que estão perto de nós, daqueles que nós temos condições de conceder o nosso amparo. E esta é uma nobre obrigação que nos faz viver e andar no Espírito do Senhor. Essa é uma responsabilidade que cada um de nós tem na maioridade cristã. Mas isso não vai significar virar as costas para aqueles que não são irmãos da nossa fé. E aí, por fim, o apóstolo Paulo então agora nos joga na cruz. Calma, não está nos jogando na cruz como fizeram com Jesus, mas Paulo está nos apontando para a cruz para mostrar como nós atingimos essa maioridade. Ele mostra que o cristão pode se orgulhar do triunfo da cruz de Cristo.
que por meio da cruz Jesus venceu a nossa carne pecadora e que de modo eficaz ele venceu o poder do mundo sobre nós e que pela cruz ele venceu o amor carnal pelas tentações desse mundo. Foi por meio da obra na cruz que foram concedidas a justificação e a salvação através do Cristo crucificado. E este é o único e exultante orgulho que nós podemos ter. A nova criatura que Paulo cita é a regeneração da alma através do poder de Deus nos meios da graça, palavra e sacramentos. E somente isto que coloca uma pessoa no relacionamento certo com Deus. E este é o conforto glorioso que todos nós temos. Essa é a nossa marca, essa é a nossa maioridade cristã. Nós somos crucificados para o mundo, mas estamos vivos para Cristo e em Cristo, porque esta é a condição dos cristãos que se tornam novas criaturas pelo poder do Espírito Santo. Temos nova vida em Cristo. E todos aqueles que seguirem com as suas responsabilidades cristãs, Paulo lhe diz: a você que alcançou a maioridade cristã, a você que entende como levar o amor de Deus e a bondade de Deus que vem a você para o seu próximo. Paz e misericórdia de Deus sejam sobre vocês. E por fim, quando as dificuldades aparecerem, quando o mundo tentar falar mais alto do que a tua fé, lembre-se: eu possuo a marca de Cristo em mim. Não como Paulo, que tinha marcas, traços, cicatrizes, feridas, vergões de várias perseguições que ele foi obrigado a suportar em seu ministério apostólico. Mas nós temos a marca da cruz de Cristo dentro de nossos corações. Essa marca está atestando a nossa presença na família real de Deus. E ela nos auxilia a cumprir com as obrigações da nossa maturidade espiritual, da maturidade cristã que nos foi dada pelo Espírito Santo. Hoje, você cristão, sabe que tem a maioridade cristã, e junto com ela as bênçãos e as obrigações. E como diz Paulo: irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. A graça que nos foi dada pela obra salvadora de Cristo é o dom maior que Deus pode conceder. E a oração do apóstolo é que ela enche o nosso espírito, as nossas mentes, com a tranquila certeza da salvação. Uma certeza de que falsos mestres e nem todas as forças do mundo poderão nos tirar. Nós somos abençoados, nós alcançamos a maioridade. Que Deus nos conduza, guarde e abençoe sempre nessa graça e nessa certeza. Parabéns você, cristão, que entende que Deus o alçou a este ponto, para que você possa continuar a mostrar, por meio da sua fé, a marca de Cristo Jesus que está em você. Que Deus abençoe a ti, a mim, a toda a igreja. Por Cristo Salvador. Amém. Meu amado irmão, nós lembramos também a importância de mantermos a pregação da palavra entre nós. A forma que nós temos como igreja de fazer isso é através da oferta do cristão. Uma oferta de gratidão pelas bênçãos que o Senhor concede no seu viver. Nós lembramos que mesmo que você não esteja participando dos cultos presencialmente, você pode fazer a sua oferta através de um depósito, através de uma transferência, de um Pix. Os dados bancários eles estão na descrição do vídeo do nosso culto, para que você possa também cumprir com o seu dever de ofertar para o trabalho do reino de Deus. Que Deus abençoe a oferta de toda a igreja cristã. Amém. Peço a ti, e a buscarei.
eu te exaltarei, ó meu Salvador, porque me livraste e me amparaste, da cova fez subir a minha alma. Todo-Poderoso e Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, no Pentecostes tu cumpriste a promessa do teu Evangelho e mandaste o teu Espírito Santo para todos que são os teus discípulos. Hoje nós somos os teus discípulos e nós adoramos e damos graças a ti, Senhor, porque por meio da pregação da palavra dos apóstolos, por meio da pregação de ministros verdadeiros da tua palavra, tu nos congregaste e agora, entre nós, os teus discípulos, tu faz com que a tua palavra possa chegar a outros pecadores, para que eles possam arrepender-se e vir a ti, formar a santa e eterna igreja. Ó Senhor, pedimos que tu estejas santificando a cada um de nós por meio do teu Espírito, para que nós sempre possamos estar firmados no Deus verdadeiro, o Deus que nos dá a maioridade cristã, o Deus que faz com que nós entendamos a importância de amar o nosso próximo como a nós mesmos, e a importância de estarmos firmados na fé para nós não cairmos na tentação e errarmos. Que possamos, ó Deus, fazer o que Cristo fez por nós e mostrar o amor para aquele que precisa. Ajude-nos, ó Deus, para que a tua palavra possa continuamente ser anunciada aos pecadores e assim venham a conhecer o perdão que está somente em Cristo Jesus. Faze com que nós, a tua igreja, possamos pregar o Evangelho de forma verdadeira aqui em nossa congregação, em nossa cidade. Abençoe o nosso Distrito Norte Mato-Grossense, abençoe a nossa igreja luterana no Brasil inteiro e também os trabalhos missionários que estão sendo feitos fora do nosso país por tantos pastores vinculados à nossa IELB. Guarde e abençoe a todos, para que continuem a fazer o trabalho do Evangelho, sempre levando a oportunidade do Espírito Santo chegar ao coração das pessoas. Amado Deus, olhe também em favor dos nossos governantes, para que possam sempre fazer o melhor por todos nós. Abençoe os nossos dias, dê-nos paz, saúde e tranquilidade de vida. É por Cristo Jesus, o teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja comigo e com você e com toda a Igreja Cristã, hoje e sempre. Amém. Assim, meus amados irmãos, nós vamos chegando ao final do nosso culto. Lembrando que os avisos das atividades congregacionais também estão na descrição desse vídeo, bem como já dito anteriormente, os dados para você que deseja fazer a sua oferta. Nós desejamos as maiores bênçãos de Deus na tua vida, na vida de tua família, e que você possa continuar aproveitando o material que produzimos com muito amor para divulgar a palavra do nosso Deus. Curta e compartilhe esse material. Faça com que outras pessoas conheçam a importância da maioridade cristã. Que Deus abençoe a você. Uma excelente semana. Amém.